A paz do Senhor Jesus, irmãos. Aqui quem fala com vocês é a irmã Miriam. Eu moro aqui em Brasília, serva do Senhor vivo na terra, serva do Deus Altíssimo. Antes de eu começar a falar meu testemunho, eu gostaria de deixar uma palavra para a meditação dos irmãos que se encontra no livro de João, capítulo 8, versículo 36, que diz assim: Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém? Irmãos, meu testemunho espero que seja de edificação para outras pessoas que se passaram pelo mesmo processo de libertação como eu tive. Eu aceitei Jesus com 13 anos de idade, na cidadezinha pequenininha de Jaciara, Goiás. E assim, foi no calor da emoção, mas assim, na hora, meu coração, travou, assim, eu falei, ô Senhor, amém. Mas eu não segui o caminho com Jesus, fiquei meses na igreja e depois fui pro mundo. E a palavra do Senhor fala que uma vez a casa limpa, não habitando o Senhor, aquele demônio, aquela entidade maligna que saiu, volta e traz com ele mais 7, porque a casa está limpa e adornada e não está ocupada com aquele que é digno de honra e glória. E eu caí no mundo da prostituição, da bebedeira, das farras. Irmãos, eu era uma pessoa que bebia 1 litro de pinga, de brejeira mesmo, bebida forte, alambicada, 1 litro de 2 litros num dia só. Eu era viciada, eu era alcoólatra mesmo, um vício da cachaça, e meus familiares olhavam para mim e diziam que não tinha mais jeito, que eu era uma moça que estava me perdendo, e isso era feio, mas quando a gente está no mundo, a gente não olha isso. A gente vê a aparência, que nada, eu tô jovem, eu tô nova. Mas a palavra de Deus fala que tudo que nós plantamos a gente temos que colher também, né? É a lei da semeadura. E eu vim embora para Brasília, chegando aqui em Brasília no ano 2006, de novo eu voltei para a igreja, no ano de 2006, e não fiquei, né? Não fiquei. No ano de 2007 eu voltei de novo para a igreja. E na virada do ano de 2007 para o ano de 2008, eu voltei para a igreja, mas também não continuei. Assim, eu ficava indo e voltando, irmãos, para a igreja. Era só eu ter sonho de arrebatamento, era só eu ter o sonho da igreja ir embora. O Senhor sempre usou em sonho comigo, sempre falou em sonho comigo. E toda vez que eu via a igreja indo embora, eu dava jeito de correr. Quando a igreja ia embora era de navio, como se o continente separasse. Eu corria, nadava e chegava lá no outro lado. Eu falava, Senhor, o Senhor não leva a tua igreja, mas eu vou também. E um sonho que mais marcou, assim, nesse trajetório de Deus falando comigo, foi o sonho onde eu via 2 mãos bem altas do céu, vinha e arrancava a terra, assim, com a raiz, com tudo. Nesse sonho, e vinha aquelas mãos enormes, arrancava aquela árvore da terra, e eu falava assim, Senhor, eu vou grudar nas raízes. Eu grudava nas raízes, eu fazia aquela força, eu falava, Deus, o Senhor pode até tirar a igreja da terra, mas eu vou seguro nas raízes, labracanto na Manácia. E eu falava assim, Senhor, o Senhor não vai me arrancar da igreja, o Senhor não vai me arrancar, eu vou para o céu, nem que eu vou seguro nas raízes. E aí passou um ano de turbulência, eu na farra, na gandaia, na prostituição. Os meus familiares sempre falavam que eu não ia ser nada, que eu não ia ser ninguém, que eu só serviria para ser prostituta. E Deus, ele tem algo maior na nossa vida. Por muitas das vezes a gente pode até dizer que não, pode até falar que nada, eu sou perdida mesmo, mas não. Mas lá no fundo eu sabia que o Senhor tinha algo comigo. E no ano de 2012 para 2013, no ano de 2010 eu voltei para a igreja de novo e fiquei 2010, 2011 na igreja, 2 anos.
E nesses 2 anos eu jejuava, eu pedi ao Senhor libertação, eu pedi ao Senhor para me livrar, para me limpar, para falar comigo, para Deus me purificar, para Deus me lavar, que eu não queria mais aquela vida. E mais uma vez eu caí no laço de Satanás, na virada do ano de 2010, de 2011 para 2010, não, 2011 para 2012, aquelas reuniões de jovens, os jovens falavam assim, não, pode beber vinho, pode beber champanhe, mas falar isso para uma pessoa que era alcoólatra, irmãos, era como se desse uma brecha para ele dar aquela escapadinha. E eu ainda falava, e o Espírito Santo falava dentro de mim, não pode. Mas assim, a inexperiência da gente, que muitas das vezes nós pagamos o pato por causa das nossas inexperiências, que em vez da gente dobrar o joelho e pedir discernimento de Deus, não, a gente vai por aqueles que sabem mais. Nós não buscamos a verdade, nós íamos naquilo que todo mundo fala, mas a palavra de Deus fala que nós temos que buscar conhecimento do alto, para que nós não pereceis. Então, assim, eu fui pelo conhecimento, falei, mas esse tem mais anos de igreja do que eu sou uma nova convertida, então, se ele está falando que pode, então pode. E aí onde é que está o nosso erro? E aí onde é que está a pedra que Satanás coloca para nós tropeçarmos? E eu bebi vinho, comecei pelo vinho, bebi champanhe. E daí, irmãos, eu não parei. Ano de 2012, meio do ano 2012, mês de maio, eu conheci meu ex-marido na farra, na festa. E a gente, daí já morou junto. Aquele ditado que muito povo fala, amigado com fé, casado é, mas é mentira de Satanás. E a gente morou junto, ano 2013 eu tive meu filho. E assim, por um caso de eu já ser evangélica, já tinha batizado e tudo mais. E por esse fato, eu não queria aquilo pro meu filho. E logo assim, quando eu fiquei sabendo que eu estava grávida, eu falei assim, Senhor, eu sei que eu estou numa posição ruim, eu sei que eu estou numa posição difícil, se eu morrer agora, eu vou descer ao inferno, mas não permita que o meu filho passe por tudo que eu passei, que o meu filho venha sofrer aquilo que eu sofri, que eu entrego ele desde o meu ventre, desde a minha madre, eu entrego ele para o Senhor. Que o meu filho vai ser, olha o que vale a promessa de uma mãe profetizar na vida do teu filho. Eu falei, Deus, ele não é meu, é teu. O Senhor só me deu ele para mim me consertar, mas é teu. Eu entrego ele nas suas mãos, ó Deus. E parece que o Senhor naquela hora, ele ouvia as minhas orações. E naquela hora o Senhor tomou para si. E uma vez eu estava tão angustiada. E sem dizer, irmãos, o inimigo lutava para mim botar o feto fora, para tomar veneno, para acabar com a vida daquela criança. Mas eu falava, não, quem me deu foi Deus. E no ano, aí eu passou o decorrer do tempo eu muito angustiada, eu muito assim, chorosa. Eu comecei a querer entrar em estado de depressão, chorosa. O inimigo tribulava a cabeça. E eu falava assim, meu Deus, como é que eu faço? Eu fui numa igreja. O Espírito Santo tocou no meu coração e eu fui numa igreja. Quando eu cheguei numa igreja, em Samambaia, uma irmã virou para mim e falou bem assim, moça, eu não te conheço, mas Deus me mostra uma astúcia do inimigo contra a vida dessa criança. Deus fala que ele engloba o teu filho numa luz, para que o inimigo não venha tocar, porque esse menino não é teu, esse menino é dele. Aí eu falei assim, Senhor, obrigada, Senhor, ter ouvido aquela oração que eu tinha feito. E ela falou bem assim, Deus fala bem assim ainda, conserta os teus caminhos e as tuas veredas. Conserta. E eu fiquei quando todo mundo me perguntava qual era a minha religião, eu falava que era crente. Mesmo desviada, eu falava que era crente. E aí quando passou um tempo, eu caí de novo e vi aquelas
aquelas, eu já não prostituía mais porque eu tinha meu esposo, mas em relação a isso eu bebia muito. Eu bebia muito, e o Senhor, pela sua infinita misericórdia, Ele colocou uma igreja no fundo da minha casa. E toda vez que aquela pastora ela cantava os hinos, eu começava a chorar. Eu sentia angústia, brotava aquele arrependimento. E vinha aquela coisa assim, eu falava, Deus, o que é que eu estou fazendo? E vinha mais sonhos de arrependimento, bolas caindo do céu. O inimigo lutando, eu sonhava meu filho morto, eu morta. Deus me deu livramento, o carro veio de uma noite que eu estava chorando, deu livramento, o carro bateu no nosso muro. E eu chorava, mas isso era tudo intuito do inimigo a querer ceifar a minha vida. E mesmo quando eu estava na cachaça, mesmo quando eu estava bêbada mesmo, Deus usava meu filho que mal sabia falar, e ele falava, mamãe, tira a cachaça, mamãe. E eu falava, filha, a mamãe não dá conta. Mas mesmo no mundo eu ensinei meu filho a orar. Mesmo nas garras de Satanás, sendo cavalo de Satanás, eu ensinei meu filho a orar. E ele botava a mão na minha cabeça, ele orava. Quando foi um dia, uma cena que eu acho que foi a cena que o Senhor viu. Eu daquele jeito, irmão, estava na situação de que eu botava a cachaça no copo e eu segurava na mão e eu sentia como se algo levasse aquele copo na minha boca. Eu sentia-se como se aquela entidade maligna levasse o copo na minha boca. E eu lembro que eu dobrei o joelho no chão, no meio da minha cozinha, e eu orava ao Senhor e falava, Deus, me perdoa. Deus me liberta, me tira da cachaça. Senhor, me liberta que eu venha fazer a tua obra. Meu Senhor, me liberta. E não foi nem só uma, nem duas, nem três vezes não, irmão. Eu pedi muito ao Senhor. Eu pedi muito a Deus para que Deus viesse me libertar. Muito, 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 muito. E quando foi um dia, uma amiga minha lá da igreja, da igreja da Uni, ela chegou e falou assim, Miriam, olha, eu sei que você não acredita, você fala, quando a gente fala para você de Deus, você fala que já é crente, que já é evangélica, mas eu trouxe aqui uma rosa para você. Eu falava assim, mulher, eu não acredito nesse negócio que essa igreja aí fala, não. Mas me dá essa rosa aqui, não custa nada. E ela falou assim, ó, daqui 15 dias você tem que levar essa igreja lá na Uni. Aí eu falava assim, tá bom, amém. E aí fui. Passou 15 dias, eu peguei a rosa, como eu era assim do mundo, mas eu tinha a Bíblia. Eu peguei aquela rosa e botei dentro da Bíblia, fechei e deixei lá. A Bíblia ficava na cabeceira da minha cama. E fiquei com essa Bíblia lá. E eu li a Bíblia, mesmo desviada no mundo, irmãos, eu li a Bíblia uma vez. No mundão eu li a Bíblia uma vez. E aí, passou esses 15 dias, ela falou assim, Miriam, parece que era um encontro marcado. E ela falou assim, Miriam, hoje é o dia de levar a rosa, cadê? E eu bati aquela tremedeira, aquela assim, e nesse dia eu já tava ficando, como eu falei pro Senhor, que eu não queria mais beber, então eu tinha ficado um bom tempo sem beber, eu tinha ficado 2 dias e meio. Irmãos, eu bebia todo dia. E aí eu tinha ido nessa igreja no fundo da minha casa, e Deus tinha usado essa pastora para falar que ele ia me visitar. E aí eu voltei para minha casa, bebi de novo. Só para vocês terem a noção, irmãos, sem querer cortar, eu bebia hoje. Amanhã eu falava, não vou beber, eu vou para a igreja. Eu ia para a igreja. Quando eu saía da igreja, eu escutava uma voz de Satanás falando bem assim. Ela sai, nós vamos botar ela para beber de novo. E dito e feito, eu chegava em casa e eu bebia de novo. E eu escutava o Espírito Santo entristecer meu coração, mas mesmo assim a carne, o vício da carne, fazia com que eu pecasse. E aí eu peguei aquela rosa, levei, cheguei lá na Universal, botei essa rosa dentro de um óleo lá e orou. E quando eu cheguei, o irmãozinho falou bem assim, mulher, eu quero falar contigo. Aí ele falou bem assim,
Deus manda te perguntar se essa é a vida que você quer. Se essa é a vida que você quer. Irmãos, nunca julga o livro pela capa, nem as pessoas por onde elas moram, por onde elas congregam, ou por onde simplesmente o modo das pessoas vestirem. Porque aquele servo estava lá na Universal, mas ele era um homem de Deus. Ele era um ser que o Senhor colocou ali para falar comigo, Alabracanto. Ele era um homem de Deus ali naquele lugar. E ele falou assim, Deus manda te perguntar se essa é a vida que você quer. E eu fui muito aquela, quando eu falar é uma coisa, eu quero. Quando eu botava fé nas coisas que realmente eu queria, não tinha meio, não tinha pessoas para tirar aquilo da minha cabeça. E eu falei, não, essa não é a vida que eu quero, não. Ele falou assim, o que é que você quer? Eu falei para ele, falou assim, eu quero ser liberta. E ele falou assim, então que você venha ser liberta. Ele falou assim, eu te espero no culto à noite. E eu fui para casa. Quando eu falei pro meu marido, eu falei assim, meu marido, eu vou na igreja. Ele falou assim, você ir e não ficar? Eu falei, não, mas agora eu vou e vou ficar. Eu vou ficar na Universal. E ali eu botei meu coração e a minha força de vontade. Eu falei, eu vou ficar naquela igreja. Eu vou ficar na Universal. Quando eu cheguei na igreja, eu cheguei lá e ele me recebeu na porta. Ele falou assim, seja bem-vinda. Eu falei, amém. Fiquei lá atrás. Quando eu fiquei lá atrás, aí tem um momento lá que falou assim, vamos todo mundo orar. E ele orou em mim, ele falava, sai demônio, sai isso, sai aquilo. E eu falava, irmão, eu não tenho demônio. Sai, eu falei, irmão, não tenho. Quando ele falou assim, amém, irmã, então amém. Quando ele falou isso, a mulher que estava do meu lado demoniou. A pombagira baixou nela. E ela batia o pé no chão e dava aquele grito e eu sentia como se os meus pés tremessem. E eu ouvi uma voz de lá de dentro, lá da Universal, e falou bem assim, sai daí agora. Vai para tua casa, sai daí. E eu saí, peguei meu filho e fui embora. Cheguei na minha casa, fiz a comida, cuidei da minha casa e li a Bíblia e deitei. Quando eu comecei a deitar, eu comecei a escutar as vozes. E as vozes falavam para mim bem assim, vamos orar, Miriam. Irmãos, naquela hora, eu escutei três pessoas que oraram por mim. Quando a palavra do Senhor fala que a oração do justo corre muito os seus efeitos verdadeiramente. Eu escutei a oração da minha mãe, orando para Deus me libertar. Eu escutei a oração da minha irmã, falando para Deus me libertar. E eu escutei, para a honra e glória do Senhor Jesus, a oração que aquele pastor lá da Universal orou por mim. E eu escutei as 3 orações que o Senhor ouviu antes de eu ter a experiência com ele. E naquela hora, eu escutei essas vozes, eu escutei a voz do anjo falando bem assim, levanta, Miriam, vamos orar, levanta e vamos orar. E eu falei, Senhor, e eu fiquei assustada, nunca tinha ouvido a voz de anjo, nunca tinha ouvido isso. E eu falei, Senhor, como assim? E eu acordei meu ex-marido e falei, acorda aí, acorda. Você tá falando comigo? Ele falou assim, não, Miriam, vai dormir. E eu falava assim, meu Deus, como é que eu faço? E aí, eu levantei, liguei pra minha mãe e falei, mãe, ora comigo. Ora comigo porque eu não consigo, eu tô escutando vozes. E ela falou assim, você bebeu, Miriam? Eu falei, não, mãe, eu não bebi, já tem 3 dias que eu não bebo, mas também eu não durmo. E ela falou assim, então vamos orar. Orou comigo. Eu orei na água, irmãos, eu confesso, eu orei na água. E eu orei, joguei na casa e eu falando, Deus tira todo o demônio, tudo aquilo, todas as vozes. Mas assim, a gente não tem discernimento das coisas do Senhor. E eu deitei de novo. Quando eu deitei de novo, eu tornei a escutar a voz falando, levanta e vamos orar. Quando eu dobrei o meu joelho no chão,
Quando eu dobrei o meu joelho no chão, eu escutei quando o anjo falou bem assim: soberano Deus, ela nos escuta. Alá, manaço, e decanto rabanaias. Ela nos escuta. Oh, irmãos, naquela hora eu era a menor pessoa. Toda a minha arrogância, todo o meu eu, toda a minha soberba, o meu julgamento, tudo aquilo que é adereçado a nós. Nós nascemos puros, mas por causa do pecado, nós nos contaminamos. E a palavra, eu vou deixar uma palavra para meditação e base bíblica para isso. No livro de Atos, capítulo 3, versículo 19, fala assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que seja apagados vossos pecados, e venha assim o tempo do refrigério pela presença do Senhor. E aí, irmãos, naquela hora eu escutei a voz do soberano Deus, do eterno, do grandioso, do Altíssimo. Eu escutei a voz daquele que fez os céus e a terra. Eu escutei a voz daquele que é lindo, aquele que é o ser mais perfeito que existe na face do mundo e da terra. Labracantura manácia, aquele que é único, aquele que criou os céus e a terra. Eu escutei a voz dele, ele falou assim: Miriam, tu pensas que eu não te vi? Tu pensas que eu não te vi naquele lugar? Tu pensas que eu não vi que tu firmou o teu coração naquela igreja onde está sendo os olhos do mundo? Alabra, canto e lamanácia. Eu te vi. Irmãos, você sabe o que é você querer passar uma mentira na cara de Deus? Não tem, não cola. Não rola, não dá certo. Você está tentando ir contra a verdade. E a verdade é Deus, é Jesus Cristo. Ele sim é a verdade. E o mundo está coberto de mentiras. O mundo está coberto de mentiras. E a única coisa, eu me senti, irmãos, o menor do grão de mostarda na presença daquele que fez os céus e a terra. Eu me sentia menor. Eu falava: Senhor, me perdoa. E o anjo falava: cala-te e escuta. E ao mesmo tempo, do outro lado, eu escutava Satanás julgando todos os meus pecados, arrogando sobre mim todos os meus pecados, desde quando eu nasci. No livro de Salmo 139 fala que antes de nós nascer, o Senhor tem um livro escrito sobre nós. E desde o dia que eu nasci, Satanás lançava os meus pecados diante de Deus. Falava que eu prostituía, falava que eu bebia, falava que eu tinha inveja do meu irmão, falava que eu perseguia os crentes, falava que eu julgava, que eu tomei marido dos outros, que eu era viciada. Oh, irmãos, muitos pensam que é só aceitar Jesus de bom grado e tá bom, tá salvo, tá não. Tudo que nós se faz nessa terra, nós temos que pagar. E naquela hora, o anjo falou bem assim: o que você fala em sua defesa? Falei para Deus, eu falei: Senhor, irmão, só para você ter a noção qual a posição que eu estava deitada no chão, com a cara no pó. Com a cara no pó. Com a cara no chão, vivo, puro. E eu falei para ele, falei: Senhor, me perdoa. Deus, me dá uma chance de eu viver. Me dá uma chance, Senhor, de eu fazer a tua obra. Me dá uma chance, Deus, de eu pregar a tua palavra aos quatro cantos dessa terra, de eu levar a tua palavra. Me dá uma chance, Senhor, de eu verdadeiramente te servir em espírito e em verdade.
Me dá uma chance. Irmãos, eu estou contando para vocês, mas eu lembro como se fosse hoje. E eu falava, Senhor, me dá essa chance. Isso aconteceu no ano de 2015. E eu falei, Senhor, me dá uma chance só. Uma chance de te servir verdadeiramente. Uma chance, Deus, de cuidar do meu filho. De ensinar o meu filho o caminho ao qual se deve andar. O caminho ao qual, Senhor, eu tenho que ensinar ele a seguir. Me dá uma chance, Deus, de eu ensinar o meu filho a te seguir, Deus. Me dá essa chance. E ali eu chorava, irmãos. Eu chorava. E eu ouvi a voz do anjo que falou bem assim, Miriam, alá, manaias, alabracanto, decanto e lamanácia. Ele falou assim, Miriam, alabra, sudeianda, lamanais. Eis que o Senhor te dará uma última chance. Uma última chance, Miriam. E eu falei, Senhor, e eu selo contigo, Deus, de que nunca mais, Senhor, nunca mais eu venha, Senhor, me distanciar dos teus passos. Sela comigo, Deus, essa aliança. De nunca mais, Deus, abandonar os teus caminhos. E aí, irmãos, aquilo tudo se passou. Tem partes, irmãos, que aconteceu depois. Tem coisas que aconteceu depois. Que o Senhor não permite eu contar. Que isso serviu de lição para Deus saber da onde Ele me tirou. Isso serviu de lição para Deus saber, para eu saber da onde Deus me arrancou. E as coisas foi seguindo, foi andando, foi passando. Vou resumir na metade. E ver a primeira prova. Eu tomei muitos casamentos quando eu era do mundo. Acabei com muitos casamentos. E era necessário fechar as brechas. Eu casei com meu marido, casei. Mas a gente morou 8 anos juntos. 8 anos juntos. E quando a gente casou, no ano de 2016, a gente casou. Quando a gente casou, veio a separação, veio o adultério por parte dele. Ele adulterou e aí eu ainda tentei perdoar, mas Deus tinha me dado revelado em sonho que eu ia andar sozinha com meu filho. E nesse sonho eu via eu e meu menino e o meu ex-marido cercado de um monte de mulheres de lingerie. E eu sabia que aquilo era espírito mau. E aí veio a separação, casamentos que demoram aí 2, 3 anos para se separar. Eu me separei em 1 mês, no litigioso e tudo mais. E Deus falou assim para mim, filha, sou eu o teu marido. Sou eu teu marido. E eu perdoei meu ex-marido. Hoje a gente é amigo, para honra e glória do Senhor Jesus. Tento ganhar a alma dele para Jesus. Toda vez que eu tenho a oportunidade de falar de Jesus para ele, eu prego Jesus para ele. E assim, a gente tem um relacionamento bom por causa da criança. E assim, Deus ele vem nos testando de todas as maneiras. Aí foi quando começou a doutrina. A entrar a doutrina na minha vida. Eu nunca fui vaidosa. Nunca tive o luxo da vaidade, não. Eu fui sempre muito simples. Toda vez que, mesmo quando eu era do mundo, que eu usava um batom, brinco, eu escutava a voz do Espírito Santo dizendo que aquilo não se agradava a ele, então eu já não usava brinco. Minha mãe furou minha orelha com 7 anos, mas assim, nunca usei. Eu usei brinco, mas no tempo quando estava no mundo, mas depois disso não usava mais. Tanto que os buracos das orelhas entupiram. E usava batom porque o meu esposo pedia para mim usar batom, mas assim, eu não me sentia à vontade. E aí foi quando eu conheci a doutrina do Senhor, mas assim, a minha igreja não pregava doutrina ainda, mas eu já seguia a doutrina, eu vestia a roupa composta. E aí, quando eu conheci a pastora Solange, conheci e ver os experimentos da irmã Thalia, e aí eu conheci a irmã Marina.
E aí eu fui conhecendo o povo, e aí hoje eu conheço o pastor Adenilson Berto também, por seguir eles nas orações, o pastor Ednei, o pastor Eduardo, e aí agora eu conheço também o pastor Cleito, e assim, a doutrina cada vez mais se especificou em minha vida. Eu abri mão de televisão, abri mão de Facebook, de WhatsApp, abri mão de tudo aquilo que não provém do Senhor. E para a honra e glória de Deus, para a honra e glória do Eterno, porque Ele sim é a oliveira verdadeira. Eu sou fiel ao Senhor. Eu peço a Deus que Deus venha cada vez mais me capacitar, para que naquele grande dia eu possa adentrar os portões celestiais, para que naquele grande dia o Senhor venha me perdoar. E eu peço ao Senhor todo dia, toda hora, cada minuto, cada segundo da minha vida, perdão. Porque a palavra do Senhor fala que nós devemos vigiar e orar. Porque nós não sabemos nem o dia nem a hora que há de vir o Filho do Homem. E eu peço a Ele todos os dias que quando Ele vier, que Ele acha em mim santidade. Que Ele acha em mim a santidade dEle. E eu peço aos irmãos que esse testemunho edifica, compartilha. Porque talvez tem muitas pessoas que necessitam ouvir um áudio, necessitam ouvir algo da parte do Senhor. Porque, irmãos, confessar que tem pecado, poucos confessam. E Deus não está atrás de gente soberba. Deus está atrás dos humildes, daquele que se humilha. No livro de Joel fala daqueles que rasgam o coração diante de Deus, derramam o coração diante de Deus e não as suas vestes. E que as pessoas venham realmente confessar que é pecado, confessar os seus pecados, confessar que é alcoólatra, confessar que é fumante, confessar que é drogado, confessar que é invejoso, confessar que é homicida, confessar que é matador, que é criminoso, porque o primeiro passo é confessar. É confessar a Deus, falar: Deus, eu sou pecador, eu sou pecadora, eu sou invejosa, eu sou mentirosa, eu sou prostituta, eu desejo aquilo que não é meu. Alabracantura manácia. É confessar. E depois que confessa, aí vem o trabalho do Espírito Santo, que é de fazer a pessoa deixar. Porque a palavra dele fala: aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Amém? Aqui quem despede de vós é a irmã Miriam, daqui de Brasília. E que o Senhor venha capacitar cada vez mais a fé dos meus irmãos. Eu agradeço a cada um de vocês, porque se vocês soubessem quão grande é o trabalho do Senhor na vida daquele que confessa os seus pecados e deixa. Quão grande é o trabalho de Deus em galardoar aquele que se arrepende. Eu não sabia disso quando eu estava no mundo. Eu não sabia disso, irmãos. Quantas vezes nós olhamos os irmãos que estão descendo, à sepultura nessa hora, enquanto eu falo com vocês do meu testemunho, tem pessoas descendo à sepultura lá, Bracantura Manácia, se conhecer o verdadeiro Deus, decanto e labás, decanto lamanaias. Se conhecer aquele que é a luz do mundo, aquele que veio para nos salvar, para nos libertar do cativeiro de Satanás. Quantos estão descendo sem conhecer a Jesus? E muitos que conhecem, mas não entregam a Ele. Muitos que conhecem. Ah, mas eu conheço Jesus de ouvir falar. Mas, irmãos, é igual eu sempre falo. Nós pode ter a fé do tamanho de um caminhão. Se nós não pratica, se torna-se em vão e nada. Que o ide do Senhor não seja só na minha vida, mas na vida de cada um que escutar esse testemunho. Seu vizinho já sabe que você confessa Jesus como seu único e suficiente Salvador. A tua parentela já sabe que você confessa Jesus como o único e suficiente Salvador.
E um detalhe, irmãos, quando eu estava no mundo, sabe por que maioria das vezes eu não queria confessar Jesus como único e suficiente Salvador? Por causa das pessoas que estavam ao meu redor. Muitos falavam assim, depois que eu aceitei mesmo Jesus, falavam assim, agora ela vai parar de beber com nós. Agora ela vai parar. Irmão, a palavra do Senhor fala que como nós gastamos dinheiro com aquilo que não é para o nosso corpo, com aquilo que não alimenta, com aquilo que não edifica. Irmãos, eu era mulher de chegar num bar e gastar ali meus 800, 400, 800 reais de cachaça, de bebida, naquela alegria momentânea, naquele prazer momentâneo. Pagava bebida pros outros. Botava gasolina no carro e ia beber em outra cidade. Quantas e quantas vezes eu tinha amigo de farra, amigo de copo. E hoje eu sou lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Eu sou liberta para a honra e glória do Senhor Jesus. Quando eu chego numa igreja, irmãos, eu fecho os meus olhos. Eu fecho os meus olhos da terra e ligo os meus olhos no céu e fecho a minha língua para não professar contra os irmãos e escuto com os meus ouvidos a palavra do Senhor. Eu me ligo no trono, porque eu sei que é do trono que vem o meu milagre. Quando eu chego na igreja, irmãos, eu fecho os meus olhos para os meus olhos não estar vendo o defeito do meu irmão. Para os meus olhos não estar vendo o defeito da minha irmã. Mas eu oro a Deus para que os meus irmãos venham verdadeiramente se libertar. Se libertar do salto alto, se libertar das maquiagens, se libertar do batom, se libertar dos brincos, se libertar das roupas que marcam o corpo, se libertar da porfia, da lascívia, do engano de Satanás. É isso que eu peço a Deus pela vida dos meus irmãos, pela vida das minhas irmãs.